Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. A aula de hoje, vamos começar a aula com o Durud Sharif. Durud Sharif é uma invocação de bênçãos para o Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. E depois iremos continuar com o conteúdo da aula. Vou ler em árabe, vou recitar em árabe, mas depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. A tradução é a seguinte: Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nós, na aula passada, estávamos conversando, falando e estudando alguns ditos do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, em relação a cumprimentar, em relação ao encontrar com os irmãos. Nós aprendemos que a importância que tem dentro do islamismo de cumprimentar com a mão, que deve se cumprimentar, deve se espalhar essa mensagem de paz e de amor para todas as pessoas, indiferentemente de raça, religião ou etnia. E depois também nós conversamos na aula passada que como tem essa diferença que o islamismo estabeleceu de não misturar ou não cumprimentar de sexo masculino para feminino, homens cumprimentar as mulheres, né? E vice-versa, mulheres com os homens. E falando nisso, nós estudamos que como o islamismo estabeleceu uma dignidade e respeito pelos gêneros, né? E como através disso protegeu os direitos e livrou de qualquer tipo de inseguranças que podem haver, tanto dentro das orações diárias quanto nos dias normais, nos assuntos gerais no dia a dia. Continuando com esse tema de cumprimentar e de dizer Assalamu alaikum, o primeiro dito de hoje, que é narrado pelo Hazrat Shabi, ele relata que Santo Profeta encontrou seu primo, Ja'far bin Abi Talib, e ele o abraçou e beijou sua testa. Santo Profeta eh, encontrou com o seu primo que ele tinha. Ele ficou muito tempo longe desse primo porque ele era o irmão de Hazrat Ali e o filho de Hazrat Abu Talib. Abu Talib era o seu tio que cuidou dele. Então ele foi criado na mesma casa com seus primos. Hazrat Ali, mesmo sendo um dos primos muito novos, o santo profeta tinha muito amor e carinho por ele. Não só por ele, mas também o seu irmão, Ja'far bin Abi Talib. E Ja'far bin Abi Talib era um dos companheiros que teve que fazer a migração para a Etiópia, Habsha, para outro reino, outro país, em que ele pregou a mensagem de Deus, a palavra de Deus e o islamismo para o rei e para aquelas pessoas. E ele encontrou com o santo profeta depois de muito tempo, depois de vários anos, na verdade. E santo profeta disse, ele estava voltando de uma batalha e ele tinha ganhado.
vitoriosamente voltou dessa batalha. E quando ele encontrou com o seu primo, ele disse que eu não sei com quem eu estou mais feliz, com essa vitória de batalha ou com reencontrar com a minha família ou com meus primos e obviamente a outra família, outros membros, outros companheiros que tinham ido junto, tinham feito essa migração que eram estavam voltando, que voltaram em Medina. Então, era um momento de muita felicidade, de reencontro familiar, né? E nesse momento, o santo profeta mostrou que como nós podemos encontrar ou podemos receber as pessoas, né, da família, seja pai, ou seja mãe, ou seja o primo. Mas, obviamente, é importante que tenha essa discriminação, tenha essa diferença de que o homem que não tenha nenhum parentesco próximo, que seja a irmã, que seja a esposa, que seja a mãe, que seja a filha, se não forem esses laços de parentesco, não deve se cumprimentar ou não deve se abraçar. Mas no caso, quando for um homem, quando era o seu primo, ele abraçou o seu primo, que era muito mais novo em idade, né? Era como filho, e beijou a sua testa. Isso mostra também como o santo profeta mostrava afeto com os seus companheiros, com os seus a família, né? Com todos os membros que estavam à sua volta. Uma vez acontece que santo profeta, lembrei agora do abraço, do beijo, um incidente de Santo Profeta, quando ele estava numa batalha e ele estava a dirigir ou conduzir a oração, iria liderar a oração presencial congregacionalmente, né? E ele estava corrigindo a fileira dos seus companheiros que estavam atrás, na sua atrás, que iriam fazer a oração junto. Só que Santo Profeta cuidava muito que a fileira, que as pessoas sejam retos e que não seja uma fila zigue-zague, né? Torta, que uma filha que não tem, não é reta. Santo Profeta, quando olhou para um dos companheiros, ele estava um pouquinho para frente, ele não estava direto na fileira, na fila. Santo Profeta tinha algo na sua mão, alguma coisa, uma lança ou alguma coisa, e ele indicou esse companheiro com essa lança ou alguma coisa, que seja na fila, né? Que você entra na fila e seja reto. Só que essa coisa que o Santo Profeta estava carregando tocou o companheiro e dizem que machucou um pouquinho. Santo Profeta, quando iria fazer a oração, esse companheiro disse para o Santo Profeta que, ô Santo Profeta, você me machucou e eu quero revenge. Eu quero, eu quero fazer o revenge, né? Quero reivindicar, quero fazer isso de troca. Os companheiros que estavam juntos e eles ficaram muito chocados com essa declaração do seu companheiro, que dava a sua vida pelo santo profeta. O santo profeta disse que tudo bem, você pode fazer o revenge, você pode vir sem problema. Essa pessoa avançou, foi na frente e quando chegou até santo profeta, ele disse que santo profeta, quando você me machucou, estou sem camiseta. Eu não tenho camiseta, obviamente. Era numa situação de pobreza e ainda por cima estavam lutando, eram atacados por descrentes, então estavam numa situação muito miséria, estavam numa situação de pobreza. E não tinha muita roupa suficiente para vestir e cobrir, mesmo na oração, cobrir com a roupa toda, né? Com o corpo. Santo profeta disse: tudo bem.
Ele tirou a sua camiseta também. Ele disse que tudo bem, você pode fazer esse ato de volta. Só que quando o santo profeta tirou a sua camiseta, esse companheiro abraçou o santo profeta e começou a beijar. Santo profeta olhou assim para esse companheiro e disse: O que aconteceu com você? Esse companheiro começou a chorar com emoção. E ele disse uma coisa que deixou todos os seus companheiros que estavam com raiva dessa pessoa, eles ficaram com inveja. Que quem me der que eu estiver no lugar desse companheiro. Ele disse que o profeta de Deus, estamos no campo de guerra. Daqui um pouco todo mundo vai lutar, combater contra os descrentes que estão atacando. E não sabemos quem vai voltar para casa e quem vai ser martirizado. E quem sabe que isso seja a minha última oração. E quem sabe que isso seja a minha última vez que esteja falando com você. Então, eu achei isso como uma oportunidade de abraçar você, de despedir de você, de beijar você, para que se eu morrer nessa batalha agora, daqui um pouco, eu esteja satisfeito, eu esteja tranquilo do coração. Então, como eu falei, os companheiros que estavam ao lado, eles ficaram com esse orgulho dele, de que todo mundo estava querendo que eu estivesse no lugar dele, tivesse abraçado o santo profeta e beijado o seu corpo. Nesse tempo de batalha, nesse tempo em que os inimigos estavam com tanta força, atacando os muçulmanos, e que os muçulmanos eram em números pequenos, mas mesmo assim a sua fé era muito forte e que sempre causou a vitória dos muçulmanos. O próximo dito narrado pelo Hazrat Umayma bin Raqiqa, ela relata que quando ela foi até o santo profeta para fazer um juramento de fidelidade, que é bayat, a palavra árabe é bayat, que quer dizer juramento de fidelidade, que se vender em caminho de Deus Todo-Poderoso, se entregar na mão de Deus Todo-Poderoso, né? Então, simbolicamente, na mão do profeta, você se rende, você se entrega em mão de Deus. Então, ela disse, uma das companheiras do santo profeta, que quando eu aceitei islamismo, quando eu quis fazer a bayat, que bayat normalmente é feito quando o santo profeta coloca a mão, ou as pessoas colocam as suas mãos em cima da mão do santo profeta, e ele lê a declaração de fé, e as pessoas repetem essa declaração atrás do profeta. E aí eles fazem esse juramento de fidelidade. Ela disse que quando eu fui até Santo Profeta para fazer isso, ele disse, ele não aperta a mão de mulheres e não toma a iniciação colocando a mão sobre a mão de uma mulher. Que do jeito que ele toma a bayat, ou juramento de fidelidade dos homens, ele não toma das mulheres. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo uma pessoa pura, uma pessoa inocente, uma pessoa perfeita, ainda que ele não toca as mulheres, obviamente que não seja do parentesco próximo, seja filha, mãe, esposa, né? E nem coloca a mão em cima de mão para fazer o juramento de fidelidade. Isso também mostra que quão importantes são pequenos mandamentos de Deus, mesmo que sejam pequenos, mas às vezes algo pequeno pode nos levar até algo muito grande, muito bom, ou mesmo às vezes uma coisa pequena pode nos levar para algo muito grande que é ruim ou negativo. Por isso,
É sempre importante que nós cuidamos dos nossos assuntos que sejam pequenos, que possam aparecer que é algo que não, não é de muita importância, mas nos olhos de Deus Todo-Poderoso, isso pode ter uma importância grande. Outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Asma bint Yazid, ela relata que o santo profeta passou por nós. Em árabe diz que uma vez santo profeta passou por nós quando estava indo para a mesquita. E tinha um grupo de mulheres que estavam lá e ele nos saudou com a sua mão, né? Como levantar assim mão em ar e saudar as pessoas de longe. Então isso mostra que ele saudava as pessoas, ele cuidava dos seus membros, das pessoas que eram de volta, mas ao mesmo tempo ele mantinha esse limite de não tocar e não colocar mão em cima de mão, mesmo quando a pessoa estava fazendo a iniciação. E isso mostra também que desde o início, o santo profeta, mesmo que era uma sociedade em que não era respeitada a mulher, que não tinha dado os direitos fundamentais das mulheres, santo profeta estabeleceu esse direito. Santo profeta colocou a mulher num lugar muito alto, num lugar em que ela tem respeito, em que ela tem igualdade, em que ela tem dignidade. Hoje em dia as pessoas dizem que o islamismo é a religião que não que viola os direitos das mulheres. Mas na verdade digo que todas as religiões e sociedades violam os direitos das mulheres sem ser a religião islâmica. As culturas podem ser diferentes, mas eu estou falando da religião islâmica. A religião fundada por 14 séculos atrás fundou os direitos fundamentais, criou os direitos fundamentais que nem as sociedades ocidentais deram até 100 anos atrás. Por exemplo, entre eles, o direito de voto, que a mulher na sociedade ocidental não tinha até uns décadas ou um século atrás. Uma mulher estudar na faculdade. Nós sabemos muito bem como era difícil. Na verdade, até o século XIX, a mulher nem podia entrar na faculdade, no ensino superior. Estou falando do Ocidente, dos Estados Unidos. Eu nem estou falando da Arábia Saudita, da África, dos países em desenvolvimento. Eu estou falando dos países do primeiro mundo, os países que são desenvolvidos. E depois o direito de herança, de herder e muitos outros direitos de igualdade que foram dados para as mulheres. O direito de divórcio é um direito que nenhuma outra religião deu para a mulher. E as pessoas sofreram por causa disso. Mas o islamismo viu isso algo importante. Então, só porque o Islã diz que o homem não pode apertar a mão da mulher e a mulher não pode do homem, nós dissermos que o homem viola direitos das mulheres ou mostra superioridade. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Inclusive, é muito pelo contrário. O islamismo, com sua sabedoria, já preveu essas coisas desde o início. Que essas coisas, se deixar misturado, se não colocar os limites, vai dar problema. E está dando problema dentro da sociedade. Tem vários casos em que tem de assédio moral, assédio sexual, assédio físico, que existem nessa sociedade ocidental, que são causados justamente por causa dessa mistura em que não há um limite e as pessoas de maldade, as pessoas que têm uma mentalidade ruim, eles aproveitam com esse tipo de liberdade. Outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Usama bin Zaid relata
que o santo profeta passou por um grupo de pessoas que incluía muçulmanos, adoradores de ídolos e judeus, e os cumprimentou com a saudação da paz. Esse dito também é algo muito importante e nos mostra como as pessoas que fazem esse tipo de reivindicações e declarações que a pessoa não pode dizer salam para judeus, para cristãos, para os outros religiosos, religiões, né? Isso é algo errado. Isso não é a prática do santo profeta. Uma coisa que é realmente muito triste que nós estamos vivendo hoje em dia é que nós, muitas das pessoas não conseguem pegar os fundamentais ensinamentos do islamismo com a sua base de Sharia. Sharia quer dizer dos ditos do santo profeta e do sagrado Alcorão. Muitas das vezes nós, muitos seguidores, muitos muçulmanos seguem alguma coisa olhando e ouvindo pelos outros muçulmanos. Mas, infelizmente, a prática de muitos muçulmanos de hoje em dia não é conforme a prática do Santo Profeta. Eu posso dizer o meu exemplo. Muitas vezes, não no Brasil, mas nos outros lugares que eu tive, e eu tinha contato com outros muçulmanos, e que eram meus amigos, e na frente deles, quando eu dizia a paz de Deus esteja sobre alguém, ou salamu alaikum, essas pessoas brigavam comigo. Muitos deles eram árabes. E diziam que você não pode dizer salam para outros que não são muçulmanos. Mas como é que eu posso aceitar? Sendo que eu li os ditos com os meus olhos. Eu já estudei, mas há pessoas que não chegaram, não tiveram a oportunidade de ler isso ou estudar. E vão fazer o quê? Vão ter que acreditar nessas pessoas que são chamados os, mais antigos no islamismo, ou os que, os que mandam no islamismo, né? Que são nascidos muçulmanos, são criados muçulmanos. Infelizmente, a prática de hoje em dia dos muitos muçulmanos é muito triste, é muito contrário do que verdadeiros ensinamentos do islamismo. Tem pessoas que não fazem oração diárias, não fazem. E oração é algo muito simples para eles. Tem muitos outros mandamentos em que as pessoas não fazem, ou fazem contra os que foram avisados ou que foram proibidos dentro do islamismo. Mas, enfim, o que aqui é importante nós entendermos que sempre, antes de nós acreditarmos, antes de nós termos uma crença, antes de seguir um mandamento, é importante que tenhamos base de Sharia, de lei islâmica. E lei baseia das três coisas: a prática do santo profeta, os ditos do santo profeta e o sagrado Alcorão. Se há alguma coisa que não bate certo conforme essas três coisas, mesmo que seja seguida por milhares de muçulmanos, eu jogo no lixo. Porque eu não quero praticar o que os muçulmanos praticam. Eu quero praticar o que o profeta praticou, o que ele ensinou, o que ele queria que os seus seguidores seguissem, ou entendessem e fizessem. Então, dizer salam ou muitos outros mandamentos de Deus que são provados pelo santo profeta, pelo sagrado Alcorão, é importante que nós tenhamos isso na mente, para que nós possamos manter sempre guiados pelo Deus Todo-Poderoso e que nós possamos sempre
fortalecidos na nossa fé. O próximo dito, que é o último dito de hoje, narrado pelo Hazrat Anas, relata que Santo Profeta diz: quando as pessoas do livro o cumprimentarem, você deve responder com e sobre vocês. Por que que Santo Profeta disse isso, né? E sobre vocês. Ou seja, que haja paz, né? Mas isso eu coloquei entre aspas porque não está no dito. Mas por que que Santo Profeta disse isso? Porque muitos hipócritas que tinha por situações e condições da época, eles tiveram que aceitar o islamismo, mas não concordavam ao que tinha, né, interesses pessoais por cima de tudo, não estavam prontos para entregar tudo na mão de Deus, e eles eram hipócritas, né? Eles, quando passavam por santo profeta, eles não diziam assalamu alaikum. Eles poderiam dizer assalamu alaikum, né? Que quer dizer paz de Deus esteja sobre vocês. Mas em vez disso, eles diziam algo que tinha um significado muito contrário. Eles diziam salamu alaikum. Salamu alaikum quer dizer que amaldiçoado seja você, ou que você seja destruído, ou que seja acabado. Então, o significado era contrário do que a paz, mas a pronúncia era semelhante. E para responder essas pessoas, tanto o profeta disse que você diga wa alaikum. E sobre você também. O que quer que você tenha desejado para mim, seja para você também. Uma oração justa. Uma oração em que você não precisa passar dos limites, você não precisa brigar, xingar, gritar, dizer algo ruim. É muito simples. Você tinha intenção de dizer Salamu alaikum, paz de Deus esteja sobre você? Tudo bem. Para você também. Você tinha a intenção de dizer Salamu alaikum, que destruição seja para você, amaldiçoado seja você? Tudo bem. Vá alaikum. E sobre você também. O que você desejou para mim, igualmente para você. Muito simples e justo. Então, isso mostra que um dos versículos do Sagrado Alcorão também fala sobre isso, né? Vaiza khatibuhumul jahiluna qalu salama. Que Santo Profeta, Sagrado Alcorão está mencionando, indicando quais são atributos das pessoas justas e honestas e que são fiéis, verdadeiros. E uma das qualidades que o Sagrado Alcorão mencionou é esse, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Que quando eles conversam com os tolos, com os loucos, com os que não respeitam, com os que não, que fazem zombaria, que zoam você, quando você passa por eles, quando você encontra eles, quando você conversa com eles, qalu salama. Só diga paz. Paz esteja sobre você. Não precisa dizer nada. Não precisa gastar sua energia. Não precisa descer até o nível da pessoa. Seja o que você é. Se a pessoa é ruim, você não precisa responder com ruindade, não precisa responder com maldade. Se a pessoa está te xingando, está te gritando, diga salam e vai embora. Acaba. Então, esses são ensinamentos perfeitos que valem para sempre do Sagrado Alcorão, que nunca foram invalidados. Desde o início até hoje, estão precisando de seguir do mesmo jeito que vão ter necessidade de seguir esses ensinamentos daqui os anos que vêm. Então,
Deixo por aqui hoje e finalizamos essa parte do conteúdo e na próxima aula nós, inshallah, iremos falar sobre outro assunto. Muito obrigado. Fiquem com Deus então. Assalamu alaikum. Paz de Deus esteja Amém. sobre vocês. Amém.